Entende? Assim, ó, historicamente, eu reconheço a Igreja Católica como a igreja verdadeira. É uma falta de conhecimento falar que a Igreja Católica é a primeira igreja. Eu não estou falando falta de conhecimento de história, não. É falta de conhecimento da Bíblia. Porque a primeira igreja não é romana. A segunda igreja não é a igreja de Roma. A terceira igreja não é a igreja de Roma. A quarta igreja não é a igreja de Roma, meu Deus do céu. E no vídeo de hoje, o pastor César Cavalcante responde ao pastor Anderson Silva, após o mesmo afirmar que a Igreja Católica é a verdadeira igreja. Seja muito bem-vindo, você está na TV Debates. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Entende? Assim, ó, historicamente, eu reconheço a Igreja Católica como a igreja verdadeira, sociologicamente falando. Por quê, Anderson? Temos 21 séculos de igreja. A igreja protestante só tem 6 séculos. Como que a prima pode ser arrogante de dizer que a irmã é falsa, entende? Então, porque, por exemplo, se eu for arrogante, eu estou dizendo que Lutero salvou Jesus Cristo, pô. Eu estou dizendo que o Espírito Santo falhou por 15 séculos, velho. Então, a Igreja Católica vive quase os 15 séculos, desde o início da igreja, em Atos, mas só Lutero salvou Cristo, porque o Espírito Santo não foi poderoso de salvar o testemunho histórico da igreja. É arrogância, pô. Porque a pessoa está dizendo que Deus é vítima, pô. Ou Deus é soberano ou ele é vítima, pô. Mais ouvinte ao vivo. Alô? Oi, boa tarde, pastor César, pastor Paulo. Boa tarde. Boa tarde, meu Quem irmão. fala? É o Gabriel aqui de Santa Catarina, novamente, de Joinville. Bem-vindo, Gabriel, tudo bom? Tudo bem, pastor, graças Então, a Deus. tá bom. Manda aí, Pastor, meu eu irmão. queria fazer 2 perguntas, na verdade, mas é sobre o mesmo tema. Eu não sei se o senhor está acompanhando, mas recentemente está acontecendo um movimento que um ex-pastor, acho que não convém falar o nome dele, mas ele está simpatizando com a religião católica, os católicos, né? E ele está levando uma leva de gente, sabe? Está movimentando muitos crentes, estão em dúvida. E recentemente teve um debate do pastor do Tassos, no Inteligência Limitada, só que os cortes que ficou na internet não ficou muito legal, sabe? Não ficou uma apologética uma defesa boa. E a minha pergunta é sobre a Eucaristia, né? A transubstanciação, porque eles usam 1 Coríntios 11, versículo 29, para afirmar ali a carne, né? A literalidade da carne, né? Porque eles pegam aquelas passagens dos evangelhos quando diz, Jesus pegou o pão e repartindo, falou, toma, essa é a minha carne, repartida por vós, e aí eles literalizam. Eu queria que, se o pastor pudesse aproveitar que o pastor Paulo está aqui também, fazer uma defesa assim para, sabe, bem embasada. E a minha segunda pergunta é porque quando ali na Eucaristia da Igreja Católica o pão se torna carne, né? Essa é a ideia, essa é a proposta deles, A pessoa participando dessa cerimônia, ele automaticamente perde a salvação, ele está apostatando a fé, mesmo sem saber? A gente pode considerar ela como uma pessoa que não alcançou a salvação ainda? Ok, boa pergunta. Obrigado, Anderson. Deus abençoe. Anderson, obrigado. Não lembro o seu nome. Como é que é o nome? Gabriel. Desculpa, Gabriel. Falei Anderson. Desculpa, Gabriel. Pastor Paulo. Vamos lá. Primeira pessoa, Gabriel, que você mencionou, eu sei quem é, eu até vi alguns vídeos aí do pessoal mencionando, né? Então, essa aproximação com os católicos, a aproximação que ele tem demonstrado, inclusive um vídeo que ele fez em Israel, eu começo a achar o erro logo na proposta dele, né? Ele pega, César, você foi a Israel muitas vezes, né? E você sabe muito bem que praticamente todos os lugares sagrados ali, santos ali e tal, para nós, tem ali o print da Igreja Católica, né? Ela que cuida, né? Cafarnaum, você vê, ortodoxo, né? O ortodoxo, o católico grega, ortodoxo, não é isso? Então você vê assim a Igreja Católica ali. E aí ele falou, olha, não sei se você vê esse vídeo, olha, os evangélicos falam muito dos católicos e tudo, mas praticamente todos os lugares aqui e tal, a Igreja Católica que guardou, que protegeu e tal. Então, primeiro é entender quando isso ocorreu, como isso ocorreu, né? Nem sempre que esses lugares foram guardados
como são guardados hoje, nem sempre esses lugares estiveram sob o mesmo domínio, César, não é? Da igreja em alguns lugares. Então, primeiro, você dizer que em 2000 anos foi a igreja que protegeu todos esses lugares, isso não é bem assim. Nós temos que... E só para lembrar, esse vídeo aí eu não vi, que você está falando, mas a posse dos lugares, a posse e cuidado dos lugares lá de Israel, embora você chegue lá, tem uma igreja com uma cruz na porta ou em cima da torre, nem sempre é católica apostólica romana, do rito romano. Uhum. A maioria dessas posses lá é da igreja greco-melquita, entende? Que é uma igreja do rito bizantino, que ela entra em comunhão com a Roma muito recentemente. Mas... E foi um grupo dela. Isso. Um grupo, não a igreja como essa um todo. igreja teve um racha, porque o patriarca siríaco quis voltar para Roma, e enfim, houve um cisma lá, eu não sei. Uma das igrejas que eles chamam suyuris, né? Isso, as igrejas, que a igreja católica ela não é só uma, né? Exato. Ela tem 24, são 24 igrejas, agremiações. Então, quer dizer, mas não se espera conhecimento, né, desse tipo de conhecimento histórico de todo mundo mesmo, então tá tudo bem, mas não é exatamente católico, apostólico romano que guarda todos os lugares lá da Terra Santa, inclusive a maioria nem é. Nem é. E assim, e ele marca isso, ele fala como, tal, isso é a prova que a igreja primeira, que ele tá vendo uma cidade de mais de 2000 anos lá, e com a igreja, ele acha que a igreja tem a mesma época da cidade, então falta estudar um pouquinho sobre como foi esse processo. A outra coisa, César, ele falou num vídeo recente a questão de que, olha, só tem uma igreja, que é a igreja católica, os evangélicos aí são cada um, a Assembleia de Deus diz só é salva lá, o presbiteriano só é salvo aqui. César, eu tô na igreja desde que eu nasci, eu tô com 54 anos. E assim, eu nunca vi assembleiano, batista, presbiteriano, nenhuma dessas igrejas dizendo assim, você para ser salvo você tem que vir para cá, só é salvo aqui. A ideia de que a igreja, de que determinada denominação tem algo que a outra não tem, isso é o normal, é o denominacionalismo, né? Eu não tenho... O programa aqui não é um programa para fazer cortes, nosso programa nunca foi sensacionalista e não vai começar a ser hoje. Mas eu até já recebi o Anderson Silva talvez mais de uma vez aqui no programa, lá quando eu fazia na rádio. Acho que ele fez um trabalho, não sei se ele ainda é evangélico, um trabalho interessante, com alguns exageros que não vem aqui ao caso para mim, não tem nada a ver com a vida pessoal dele, mas é uma falta de conhecimento muito grande falar algumas coisas que ele está falando agora. Essa, por exemplo, da Terra Santa. Então, a maioria que não tem conhecimento nenhum, ele vai chegar lá e vai ver uma cruz na porta lá em cima da torre e falar, essa igreja é católica. Só que isso, quando você sai do Ocidente e vai para o Oriente, ter uma cruz em cima da torre não significa que a igreja é católica. Quanto mais para o Oriente você for, menos igreja católica você vai ver e mais igreja com cruz na ponta e tal você vai ter lá dentro. Mas quando você entra lá dentro, não vai ter imagem. Por exemplo, você entrou lá dentro, não tem imagem, não é católica. Eu estava na Grécia, não é César, eu estava na Grécia e eu não vi nenhuma igreja católica. Exato. Mas várias igrejas cristãs. E eu encontrei uma presbiteriana no centro, ali perto, no centro de Atenas. Olha que coisa curiosa, uma presbiteriana. Mas não encontrei nenhuma católica. Interessante. Então, são ataques que precisam ser pensados. É claro que ele não está. Ele não está historicamente falando, se propondo a debater. Ele não está se propondo a sentar e conversar. Ele só está soltando ataques. Eu não sei qual é a razão dele estar tão aperreado com o protestantismo. Então não sei exatamente qual a razão, mas é uma falta de conhecimento falar que a igreja católica é a primeira igreja. Eu não estou falando falta de conhecimento de história, não, é falta de conhecimento da Bíblia, porque a primeira igreja não é romana, a segunda igreja não é a igreja de Roma. A terceira igreja não é a igreja de Roma. A quarta igreja não é a igreja de Roma, meu Deus do céu. Então dizer que é a primeira igreja... Então, para dizer que o cristianismo tem 2000 anos, a pessoa não entendeu nada. Para começar, não entendeu nada. Porque é muito próximo de 2000 anos, mas não é 2000 anos. Então dizer que a igreja católica é a única igreja, é a primeira igreja, não sei o que lá, isso é conversa que nem os católicos que estudam falam. Você está entendendo? Eles vão advogar que dos patriarcados existentes,
existentes. Roma teve uma preferência, porque Lino falou não sei o quê, porque Policarpo não sei o quê, porque eles preferiam Roma, porque trouxeram um problema lá do Império para ser resolvido em Roma e não em Jerusalém ou no Bizâncio. Aí é uma boa discussão para quem sabe história. Agora, dizer que a Igreja de Roma é a primeira ou a única, isso aí, Paulo, é uma falta de conhecimento flagrante, não é nem da história, é da Bíblia. César, é da Bíblia. Tem um aspecto curioso, você falou aí. Por exemplo, vamos pensar nos 4 primeiros concílios, que são assim, chamados concílios ecumênicos, a maioria católicos e protestantes. Todo cristão subscreve pelo menos os 4 primeiros concílios. Aí no quinto começa a discussão. Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, pelo menos a gente, é isso aqui e tal, tem uma discussãozinha ou outra acolá. Mas só você olhar, procure essas cidades e veja quais delas ficam no Ocidente. Acabou aí. Entende? Aí. Quanto que é Calcedônia? Nicéia 325, é Constantinopla 381, 431, 451. Calcedônia, 451 Calcedônia. 431 é Éfeso. Pois é. Então você tem esses concílios. E outra coisa, no concílio de Nicéia, não teve nenhum bispo que participou representando a Igreja de Roma, o que era comum. Aí eles dizem, não, por causa da distância, não sei o que, cria-se toda um... Tem um livro, História dos Papas, eu acho que é de Pedro a João Paulo II, do Richard McBrien, católico, defensor da Igreja Católica, Richard McBrien. E ele chega lá, César, quando vai discutir a Igreja de Roma, ele diz assim, não existe prova histórica de que Pedro foi bispo em Roma. Não tem. E aí ele chega e diz assim, tem a tradição, mas a tradição não é fonte da história. E ele coloca a chegada de Pedro em Roma anos depois de Paulo. Parte de um pressuposto Pedro errado. esteve em Roma, fato. Sem dúvida nenhuma. Agora, dizer que Pedro exerceu a liderança da igreja de Roma já é uma outra questão. É uma outra questão. E é isso que ele discute. Então, agora, sobre a Eucaristia, Paulo, como que a gente entende essa questão? Essa ideia, né, de que o corpo, de que o elemento ali se torna no corpo de Cristo, né, ela parece não ser comum aos primeiros cristãos. Ela parece não ser comum, essa ideia de que é algo literal. Não, mas Jesus disse, este é o meu corpo. Peraí, mas Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, não é? Eu sou a luz. Para nós, cristãos de linha mais protestante, evangélica, né, nós não... Isso é uma coisa relativamente simples, porque assim, se existe uma transubstanciação, né, se existe uma mudança de substância, se de fato é literal, a grande prova é que se você pegar o elemento e levar para um laboratório, ele não é carne e não é sangue. Que foi a resposta do Tassos, inclusive, Entende? nesse debate. Né? Eu não vi esse... Traz o microscópio e é muito fácil resolver. Ele se transforma em carne e sangue. Então, se é transformado em carne e sangue, então muda a propriedade. É fácil de comprovar, pessoal. Mudou a substância? Não. Então, não é. Agora que há uma simbologia, não é? No corpo, ou seja, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, ou seja, é a identificação profunda na vida e na vivência de Cristo, na realidade de quem ele foi. Deus se fez carne, pessoal. Então, Jesus está chamando os cristãos em todas as épocas para essa unidade, César, de identidade plena com ele, com o corpo dele, com a vida dele, porque é para isso que Cristo nos chamou. Também, essa palavra Eucaristia, talvez algumas pessoas não saibam, ela não é católica, ela é bíblica. A palavra Eucaristia significa dar graças, né? Quando diz dando graças, partiu dando e graças disse, é o Eucharistos lá. Você tem a consubstanciação de Lutero, né? A consubstanciação é uma doutrina teológica do Lutero que defende a ideia da presença real de Cristo no pão, sem, contudo, transformar a substância. Sem, contudo, que o pão se transforme em carne. Então, segundo a ideia da consubstanciação, eu não sou consubstancialista, mas o Lutero tem uma visão diferente do catolicismo de então, e aí ele vai falar que na consubstanciação, o pão e o vinho não se transformam substancialmente no corpo e no sangue de Jesus, mas o corpo e o sangue estão presentes com, em ou sob a substância do pão e do vinho.
Ele chama de presença real. Depois do Lutero, você tem o Zwinglio, né? Ele vai falar, não... É o simbólico, né? Que é a presença simbólica. Tal, daquilo. Depois, anos depois, eu não sei precisar aqui agora quantas décadas, mas não são muitas, vem o John Wesley. O John Wesley, porque o John Wesley é século XVII, né? Eu acho. 17. O John Wesley, a gente sai do 16 para 17. O John Wesley, ele fala sobre o mistério. Ele fala assim, olha, eu não sei explicar. Ele falou que é o corpo dele, então é o corpo dele, mas eu não sei como que é, a gente recebe. É pão. Eu sei que é um pão. Eu pegando aqui é um pão. Mas ele disse que é o corpo, então pela fé eu recebo como corpo. Então, você tem aí um outro caminho dentro da lógica protestante que diverge do catolicismo. Todas essas... Então, você tem a consubstanciação do Lutero, você tem o memorialismo do Zwinglio, e você tem o mistério do John Wesley, e tantos outros que vão surgindo. Mas é muito pobre olhar e falar assim, o católico fala, então esse é o corpo, não sei o que, então pronto, aqui então a transubstanciação está certa. Até dentro do próprio catolicismo tem gente que diverge da transubstanciação. Não, isso foi construído, né, César? Porque o pessoal tem uma mania de olhar o catolicismo hoje e achar que o catolicismo... É monolítico, desde o início. Entendeu? Então, por exemplo, nem sempre o bispo de Roma foi o único a ser chamado de Papa. Isso veio com a reforma gregoriana, já no século XI. Século XI, ele que é proibido de todos os outros bispos, com exceção de Roma, de ser chamado de Papa. Também. E é uma pena, né, César? Que era um cara que estava fazendo tantas críticas interessantes. Ele estava fazendo críticas interessantes, até que, eu não lembro agora, quase 20 pastores da igreja dele abandonaram a igreja dele, acusando ele de desvio de mais de 500 mil reais. Então, veja, eu não estou fazendo essa acusação. Tomara que, inclusive, não seja verdade. Só que pessoas da igreja dele... O Radamés, que é o segundo dele, inclusive veio aqui com ele. Já veio aqui com ele, depois sem ele. Toda essa pessoal aí, meses atrás, deixaram de andar com o pastor Anderson Silva, dizendo assim, ele está desviando dinheiro da ONG, alguma coisa assim. Eu, pessoalmente, fiquei muito decepcionado com essa história, porém, pode ser verdade, pode ser mentira, não sei, que a justiça apure e quem tiver certo seja ressarcido, e quem tiver errado seja punido. Enfim, fica aí para vocês, eu não quero aqui levantar uma bandeira de guerra contra ninguém, nunca foi o interesse meu aqui do programa, eu não sou o cara do hype que fica andando atrás das notícias, as últimas notícias para fazer react, nunca fui, não pretendo ser esse cara, mas fica a dica aí para vocês pensarem e orarem a respeito disso. Quem acompanha esse programa aqui é pessoa que gosta de pensar, então é isso aí que a gente tem a dizer. É isso aí, meus amigos. E aí, qual o seu lado neste debate? Deixe o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha este conteúdo e até o nosso próximo encontro.